Pessoal, então hoje dando sequência, aos instrumentos de gestão que foram previstos pela Lei das Águas, a Lei 9.433 de 1997, nós vamos conhecer um instrumento econômico, a outorga de recursos hídricos. Bom, então para a gente começar, vamos entender melhor o que de fato é outorga. Então, de um modo geral, outorga é o ato de consentir, dar, atribuir, transmitir, conceder, autorizar a outra pessoa a praticar atos em seu nome. A outorga da água, especificamente falando aí em recursos hídricos, ela foi então determinada pela Lei Federal número 9.433, no artigo 11, que diz que a outorga tem como objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água. Aí, a partir disso, essa mesma lei, a Lei das Águas, ela traz em seu artigo 5º, inciso 3º, que a outorga de direito de uso de recursos hídricos é um dos 5 instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Bom, então, como nós vimos lá na aula da Política Nacional de Recursos Hídricos, para a execução da gestão proposta pela Política Nacional, essa lei, ela propõe 5 instrumentos de gestão. Esses instrumentos, nós já conhecemos alguns deles, até aqui. Está inserida a outorga de recursos hídricos como um desses instrumentos, um instrumento com viés econômico, E esses instrumentos, eles precisam ser executados de forma integrada. E todos eles, a aplicação de todos esses instrumentos são definidos e discutidos no âmbito dos comitês de bacia hidrográfica. Bom, então aqui estão os 5 instrumentos previstos pela Lei das Águas e como eles estão relacionados entre si, Então, o Plano de Recursos Hídricos é o instrumento de planejamento que é responsável aí por dar um horizonte de planejamento para a bacia hidrográfica. E aí, através desse plano, são definidas as diretrizes para a cobrança, para o enquadramento, para o sistema de informação que é alimentado, pelas informações aí da aplicação de todos esses instrumentos e também dar-se, as diretrizes para a implementação da outorga. Bom, pessoal, então será que tem algum custo para solicitar uma outorga de recursos hídricos? A resposta para essa pergunta é sim, existe um custo. Mas é importante que a gente entenda que a outorga de recursos hídricos, ela não é a mesma coisa que o outro instrumento
econômico previsto pela Lei das Águas, a cobrança pelo uso da água, tá? A cobrança pelo uso da água, ela precifica a água, a outorga não. A outorga, ela só tem um custo que está dividido, né, nos seguintes itens aí. Então, o valor do projeto e os estudos hidrológicos necessários para a solicitação da outorga. Também o pagamento da anotação de responsabilidade técnica, né, que é a RT do CREA. O pagamento das taxas do DAI. No caso aí de um sistema de irrigação, as taxas do DAI ficam atualmente divididas em autorização, autorização e implantação do sistema, né? E a autorização da captação de águas superficiais ou subterrâneas, tá bom? E aí é isso que compõe, então, o custo para a solicitação da outorga. Nos empreendimentos em que há necessidade dessa solicitação, a outorga ela é um documento que vai junto com a solicitação, o requerimento, né, para licença ambiental. A outorga ela é indispensável para alguns usos, a gente vai ver mais à frente, é indispensável para a solicitação do licenciamento ambiental. Então, assim como o licenciamento ambiental, as custas da solicitação de outorga giram em torno dos estudos necessários e do pagamento do profissional que vai realizar essa solicitação, tá bom? Outro ponto importante, pessoal, quem aprova a outorga de água para os usos múltiplos, né? Então, como vocês estão vendo aí na imagem, ó, no caso de águas sobre o domínio da União, é a Agência Nacional de Águas e Saneamento, a ANA, tá bom? Agora, para águas, né, de domínio dos estados, aí compete aos órgãos gestores dos sistemas estaduais fornecerem essa autorização, tá bom? Bom, então, passando rapidinho para a gente relembrar, né? Isso já foi tema aí das nossas aulas anteriores. Os usos dos recursos hídricos, eles são divididos entre usos consuntivos, que são aqueles usos que retiram um volume de água, e o volume de água que foi retirado, ele não volta integralmente para o manancial. Então, entre os usos consuntivos estão aí o abastecimento urbano, o abastecimento industrial e também o uso agrícola, né, para irrigação das nossas culturas produtivas. E também entre os usos dos recursos hídricos, nós temos aí os usos não consuntivos, que são aqueles usos em que a água é utilizada sem que haja necessidade da retirada de um volume de água do manancial. Então, ela é utilizada diretamente ali dentro do manancial, tá? E aí, como exemplos de usos não consultivos, nós temos a geração de energia, a pesca e a aquicultura, a navegação e também o lazer, tá bom? Bom, então, uma vez relembrando aí quais são as divisões dos usos de recursos hídricos, a gente vai passar para conhecer quais são os usos de recursos hídricos que estão sujeitos à outorga, tá? Então, a derivação ou a captação de água para um consumo final, seja esse consumo abastecimento público ou insumo de um processo produtivo qualquer, é um uso que deve ser outorgado, tá bom? A extração de água de um aquífero subterrâneo para consumo final ou também como insumo de um processo produtivo qualquer, também é um uso que requer a outorga, tá? Bem como lançamento de esgoto em um corpo hídrico e demais resíduos líquidos ou gasosos em um corpo hídrico também é um uso sujeito à outorga. O aproveitamento hidrelétrico também é um uso que está sujeito à solicitação de outorga, tá bom? Todo e qualquer uso que altere o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água também deverá estar sujeito à outorga. Agora, pessoal, a lei estabelece alguns usos em que não é necessário requerer a outorga, tá?
Entre eles estão o serviço de limpeza e conservação das margens de um curso hídrico, obras de travessia de corpos de água que não interfiram na quantidade, na qualidade ou no regime das águas com a navegação também não estão sujeitos à outorga. Bom, pessoal, então derivações, captações e lançamentos que são considerados insignificantes, tanto do ponto de vista de vazão como de carga poluente, também não estão sujeitos à outorga, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês o exemplo do estado do Tocantins, em que a orientação para que seja considerado, né, um uso insignificante é que essa vazão não exceda 25% da vazão de referência para outorga, tá? Também são considerados insignificantes e não estão sujeitos à outorga os usos para satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais distribuídos aí no meio rural, tá? Bom, pessoal, então apesar de todos esses usos que eu citei aí anteriormente serem considerados insignificantes e por isso não estarem sujeitos à solicitação da outorga para a utilização do recurso hídrico, é necessário que cada usuário busque, né, o órgão ambiental responsável pelo seu corpo hídrico para declaração de uso insignificante, que a gente chama aí como DUI. Então, o que é necessário para essa declaração? É necessário preencher um requerimento geral do órgão ambiental, apresentar um formulário de caracterização conforme o grupo que ele está inserido. Então, se ele é um pequeno núcleo populacional rural, ou se ele está utilizando esse recurso hídrico para uma derivação, uma captação ou um lançamento insignificante, ou, enfim, se ele está aí provocando uma acumulação de volume de água insignificante e tal, tá? E também apresentar uma anotação de responsabilidade técnica, que é a ART que a gente conhece, tá? É necessário ainda, gente, que esse usuário apresente os originais ou as cópias autenticadas dos documentos pessoais, do contrato social, a cópia da escritura pública do imóvel e também as certidões de inteiro teor, tá? Também é necessário que nessa declaração o usuário esteja cadastrado no CNAR, que é o Cadastro Nacional dos Usuários de Recursos Hídricos, tá? É importante a gente ressaltar que para a Lei 9433 de 97, a nossa Política Nacional das Águas, existem usos que são insignificantes, mas que ainda assim é obrigatório que esteja cadastrado no CNAR, tá? E aí, o que é de fato esse CNAR, gente? Como eu falei para vocês, o CNAR é o Cadastro Nacional dos Usuários de Recursos Hídricos. E o conteúdo do CNAR inclui informações sobre a vazão utilizada, o local de captação, a denominação e a localização do curso de água que vai determinar, né, isso aqui que vai determinar qual é o órgão responsável por essa outorga ou pela liberação dessa outorga, se é a SEMA ou se é a ANA, tá? O empreendimento do usuário também está descrito, né, na declaração, no cadastro do CNAR, e também a sua atividade ou a intervenção que ele pretende realizar, no caso de derivação, captação ou lançamento de efluentes, tá bom? Então, pessoal, outra coisa importante da gente deixar bem claro aqui é que a resolução da ANA número 317 de 2003 torna obrigatório o cadastro nesse Sistema de Informação Nacional de Usuários de Recursos Hídricos, tá? Ai, professora, sou um usuário, mas eu não sou cadastrado. O que eu faço? Imediatamente entre aí no site do CNAR, no site da ANA, e faça o seu cadastro, tá bom? No caso, então, de haver aí entre vocês algum usuário, é muito simples se cadastrar. Eu entro lá no site da ANA,
clico em novo usuário e vou preenchendo todos os meus dados, tá bom? Bom, pessoal, então, tem uma modalidade de outorga que a gente chama de outorga preventiva de uso dos recursos hídricos, que ela é utilizada principalmente por um empreendedor que está planejando o seu negócio. Então, esse negócio ainda não está sendo executado, não está implementado, tá? Essa outorga é uma declaração de disponibilidade hídrica. Ela foi, então, delineada, né, pela Lei Federal número 9.984 de 2000, o artigo 6º, que traz aí que ela tem um prazo máximo de 3 anos. Então, ao solicitar uma outorga preventiva, o órgão ambiental está te dizendo que em 3 anos é esperado que haja essa disponibilidade hídrica para esse corpo hídrico que eu estou analisando, tá? E ela é utilizada principalmente nos processos de licenciamento ambiental. Bom, então a outorga prévia, ela é, como eu disse, um ato administrativo com finalidade de declarar a disponibilidade de água para o uso requerido e ela consta, né, no pedido de licença prévia, que é aquela licença que é fornecida pelo órgão ambiental quando o empreendimento ainda está na fase de planejamento, tá? Para essa outorga, há necessidade de solicitação e ela pode ser renovada, tá? Bom, já tivemos aí uma aula de licenciamento ambiental, né? Então, vocês se lembram que a gente conversou sobre LI, que é a licença de instalação. É a licença ambiental que autoriza a implantação do empreendimento de fato ou da atividade, de acordo aí com as especificações contidas nos planos, programas e projetos aprovados, incluindo também as medidas de controle ambiental e as demais condicionantes, tá? Lembram-se também que falamos sobre a licença de operação, né, a LO, que é a licença que autoriza a operação do empreendimento ou da atividade. E aí, quando é concedida essa licença de operação, já foi feita, né, pressupõe-se que já foi feita a verificação do efetivo cumprimento do que consta as licenças anteriores, como, por exemplo, aí, medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas para a operação, tá bom? Bom, gente, então existem alguns casos específicos que requerem outras permissões ambientais, tá? Então, por exemplo, a autorização permite a realização de alguma atividade que pode causar um dano ambiental, mas que não estão obrigados a obter uma licença ambiental, tá? E aí, nesse caso, é possível que haja solicitação de uma outorga mediante apenas uma autorização. Mas aí a gente tem que analisar cada caso especificamente, tá? Ponderando as suas especificidades. Bem, gente, então dentro do processo de outorga de direito de uso de recursos hídricos, a gente tem aí alguns passos, né? Então, num primeiro momento, a gente faz a solicitação. Caso haja necessidade no decorrer, né, da atividade econômica que eu estou desenvolvendo, da implantação do meu negócio, enfim, eu posso solicitar a alteração dessa outorga aumentando a vazão ou diminuindo. Também é possível que seja feita a transferência de titularidade, ou seja, eu transfiro o meu direito, né, a outorga de direito de uso de recursos hídricos do meu nome para o seu nome, no caso aí de venda, enfim. A regularização, né, que é o acompanhamento do órgão ambiental de que estão sendo cumpridos os limites descritos pela outorga, e também a desistência de uso, né, que é no caso de encerramento de atividade, enfim, qualquer motivo, tá bom? A Política Nacional das Águas estipula como validade máxima de uma outorga 35 anos, né? Então, significa aí que eu posso liberar uma concessão de direito de uso de recursos hídricos de, no máximo, 35 anos, tá? Mas eu tenho que fazer algumas revalidações dentro desse período, tá bom? Pessoal, então, assim, os prazos de vigência dessas outorgas,
elas variam em função da natureza e do porte do empreendimento, tá? E também o órgão ambiental dos estados, né, pode fazer as suas adequações de acordo com as suas especificidades, tá? Então, aqui no Mato Grosso, para o caso de concessão, né, o prazo máximo é de 10 anos a partir do início do uso efetivo, sendo que os primeiros 3 anos tem o prazo aí para conclusão dos projetos e das obras. E esse prazo, ele pode ser prorrogável por igual período. Então, a gente pode prorrogar a vigência de uma outorga por mais, de concessão, né, por mais 10 anos, tá? Aí, normalmente, projetos de irrigação, utilização de água para processos de insumo industrial, a gente costuma conceder aí um prazo de 20 anos, né, de vigência da outorga. E 35 anos seriam, então, as obras de drenagem e infraestrutura urbana e também grandes aproveitamentos hidrelétricos, tá bom? Bem, consta como prioridade para a emissão de outorga abastecimento doméstico, abastecimento coletivo especial e outros tipos de abastecimento coletivos de cidades. Pessoal, o órgão ambiental, da mesma maneira que ele concede o documento, ele também pode, a qualquer momento, cancelar essa concessão, tá? É claro que mediante alguma justificativa, né? E aí as justificativas são o abandono ou a renúncia do acordo firmado, o uso prejudicial dessa água, a morte do usuário, a pessoa física a quem foi destinada a outorga, ou ainda quando existe a necessidade de atender a usos prioritários, tá? Então, o direito de uso ele pode ser temporariamente limitado ou suspenso se a oferta da fonte hídrica for reduzida por fenômenos climáticos e houver a necessidade, né, de abastecimento humano, por exemplo, ou dessedentação animal, que, como nós vimos lá na aula da Política Nacional de Recursos Hídricos, são os usos prioritários em caso de situações de calamidade hídrica, tá? Bem, como eu disse para vocês, a suspensão e a revogação da outorga pode ser feita a qualquer momento pelo órgão ambiental, caso o outorgado, né, a pessoa que recebeu a concessão de uso de água, não cumpra os termos da outorga ou se ausente do uso por 3 anos consecutivos, ou ainda em situações de calamidade, né, inclusive decorrentes aí das condições climáticas adversas, ou ainda a prevenir ou reverter uma grave degradação ambiental, né, no início da implantação do empreendimento objeto da outorga em até 2 anos, ou a não conclusão da implantação do empreendimento projetado em até 6 anos, tá? Tudo isso consta lá no documento assinado, firmado pelo órgão ambiental outorgante e pelo outorgado usuário, tá? Bem, como eu disse a vocês, onde solicitar a outorga em um corpo hídrico de domínio da União, a gente vai recorrer à Agência Nacional das Águas, a ANA, e em corpos hídricos de domínio dos estados, a gente procura os órgãos ambientais estaduais, tá? Aqui no Mato Grosso, os artigos 6º, 10º, 11º e 12º da Lei 6.945, de 5 de novembro de 1997, delega à Secretaria do Estado do Meio Ambiente, a SEMA, o ato, né, de outorgar o direito de recursos hídricos para os usuários, tá bom?
Importante ainda destacar quais são os profissionais que estão aptos a instruir, né, processos de solicitação de outorga. Então, os engenheiros civis, engenheiros agrônomos, engenheiros de minas, engenheiros agrícolas, profissionais vinculados ao CREA que tenham aperfeiçoamento na área da hidrologia também podem solicitar, tá? Assim como o processo de licenciamento também é aberto, tá bom? Agora, no caso de uma outorga de água subterrânea, aí as coisas ficam um pouco mais delicadas, tá? Nesse caso, é necessário que seja feita a solicitação por um geólogo ou por um engenheiro de minas e também outros profissionais vinculados ao CREA que tenham aperfeiçoamento na área de hidrogeologia, tá bom? A renovação da outorga, ela pode ser solicitada 90 dias, em até 90 dias, né, da data de término da vigência da outorga vencida. E para o caso de não cumprimento desses prazos, né, estão previstas multas simples e diárias, onde o valor varia de acordo com o tipo de infração, se grave ou gravíssima. Também varia de acordo com o volume de água utilizado, com os usos sem a devida outorga, né? E também quanto ao iminente risco para vidas humanas, em primeiro lugar, depois aí para o meio ambiente e depois ainda para os recursos econômicos do Estado. Bom, gente, então só para a gente fechar essa aula, é preciso regulamentar e organizar o uso da água. E a outorga é uma autorização necessária para quem quiser utilizar essa água, né, diretamente dos cursos hídricos, e é uma forma de regulamentar e organizar esse uso, tá? Então, para consegui-la, é preciso cumprir várias exigências e condições que buscam basicamente garantir a qualidade e o controle na utilização das águas, tá bom?